No episódio de ontem, nós compartilhamos a primeira parte de um bate-papo que aconteceu durante uma conferência em Porto Alegre. Nessa sessão, Mary Cassian e outras mulheres do painel responderam perguntas feitas pelo público. Se você perdeu, dá para voltar e ouvir esse episódio no nosso site, no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Agora vamos para a segunda parte dessa conversa. Mary vai falar em inglês e a tradução está por conta de Naná Castilho. Muito bom, muito bom. Chegou uma pergunta aqui sobre relacionamento, sobre namoro, acho que é de algum jovem, vamos ver lá. Mary, Naná podem nos ajudar respondendo, começando, né? E depois a gente pode estender. A pergunta é a seguinte: existe amizade intencional para começar um relacionamento? Como os jovens devem iniciar um relacionamento que agrada a Deus? That is a sweet question. Essa é uma pergunta bonitinha, realmente. I think the Lord is pleased when our hearts are set in the right direction. O Senhor se agrada quando o nosso coração está direcionado da maneira correta. And this ties in very well with the last question. E essa pergunta ela realmente também se amarra muito com a nossa discussão anterior. That with regards to male-female relationships, E no que diz respeito a relacionamento entre homens e mulheres, God has revealed a lot to us in His Word. a palavra do Senhor já revelou muita coisa para nós. So obedience to His Word is the first thing you need to concern yourself with. Então a primeira coisa que você precisa se preocupar é com a obediência à palavra do Senhor. So in terms of male-female relationships, Então no que diz respeito a relacionamentos entre homens e mulheres, one of the primary things that you need to understand is that how you interact with men is supposed to tell the story of the gospel. uma das primeiras coisas que você precisa entender é que a forma como você se relaciona com o sexo oposto conta a história do evangelho, deve contar a história do evangelho. And that's different if the man is your husband versus if he's just a friend. E é diferente se o homem em questão é o seu marido ou se ele é apenas um amigo. The Bible gives us instructions for how to deal with opposite sex friends. A Bíblia nos dá direcionamento acerca de como a gente lida com amizades do sexo oposto. It says that we interact with them in a holy way, E a Bíblia então nos diz que nós interagimos com eles de uma maneira santa, in an honorable way, de forma honrosa. and we don't defraud them, Nós não os defraudamos um ao outro and we don't lead them to believe something that is not true. e nós não os levamos a acreditar em algo que não é verdade. We interact with them in a pure way. Nós interagimos com eles de forma pura. And the Lord also gives us instructions about the whole sexual relationship between man and woman. A Bíblia também nos dá orientações e instruções acerca do relacionamento sexual entre homens e mulheres. I was telling girls earlier Eu estava falando para as meninas mais cedo that the most important thing you need to understand que a coisa mais importante que você precisa entender is that the relationship between male and female tells the love story between Christ and the church. que o relacionamento amoroso entre homem e mulher conta a história do relacionamento de Cristo com a igreja. So that gives us a lot of instructions Então- as to how we should relate. Então isso realmente nos dá muitas instruções acerca de como a gente se relaciona uns com os outros. And one of the main things is that if there is no covenant in place, E uma das principais coisas é que se não existe um compromisso ou uma aliança entre ambos, there is no union. não existe união. It directs your sexual expressions. E isso deve direcionar a sua expressão sexual, da sexualidade. So those are pure. Então, para que elas sejam puras. So I think there is a lot of wisdom that is given to us in the Word already. Então, eu acredito que a Bíblia já nos traz muitas palavras que são de sabedoria, But there is also wisdom given to us by our friends and mostly our parents. mas principalmente os nossos pais e também amigos podem trazer bastante sabedoria nesse sentido. And by those who have a little bit more experience. E aqueles que têm um pouco mais de experiência também. So you may think that I can go over to his apartment and I'm just his friend. E talvez você possa pensar, acho que tudo bem eu ir lá no apartamento dele sozinha, ele é só um amigo. And technically that's not a sin, E tecnicamente você fazer isso não é pecado, but it's not wise. mas não é sábio.
and it might lead in a direction that you don't like. E as coisas podem ir para um caminho que você não gostaria que fosse. So there's questions of wisdom as well. Então existem questões de sabedoria envolvidas também. Of protecting that story. De proteger essa história. And one of the hardest lessons that I had to learn, e uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender, was that I could not be one of the guys. É que eu não poderia agir como um dos caras. That I needed to interact with them, that I was a woman and they were a man. E que eu tinha então que aprender a interagir com eles, respeitando o fato de que eles eram homens e eu era uma mulher. So although I had some very good friends that were men, então apesar de eu ter tido muitos bons amigos homens, there were some boundaries in those relationships. Teve que existir alguns limites nesses relacionamentos. And now we see that often we think, well, we're just friends. E com frequência a gente olha para uma situação e pensa, mas tudo bem, a gente é só amigo. So we can be in my apartment together watching a movie. Então a gente pode estar lá no meu apartamento assistindo um filme. Or perhaps we could even be roommates. Ou a gente pode de repente até morar juntos. That's the way the world thinks. Esse é o jeito que o mundo pensa. But that's not wisdom. Mas isso não é sabedoria. And that is not accurately telling the story of the gospel. E isso não está contando a história do evangelho de uma maneira precisa. So again, it gets back to the word of God. Então, de novo, a gente tem que voltar para a palavra de Deus. And the counsel of other believers. E voltar para o conselho de outros cristãos. To help us figure out how to have relationships that are healthy and pure. Para nos ajudar a manter então relacionamentos que sejam saudáveis e que sejam puros. Eu acredito que a maioria das jovens ou dos jovens que começam uma amizade intencional, a intenção deles já é um namoro. Na verdade, a amizade intencional, ela é um namoro cristão. Não sei se você pensa assim, porque antigamente, biblicamente, a gente não vê namoro. Não existe o namoro. É um cortejar. É aquela conversa que eu quero saber um pouco mais do coração. Eu quero ouvir um pouco mais dos sonhos, para ver se realmente encaixa ou não, se é a pessoa ou não. Então, essa amizade intencional precisa ser tratada com muito temor, com muito cuidado, para não ferir o coração do outro, porque já gera expectativas. Então, é um cuidado que precisa sim ter, não agir com... é só uma amizade, não tem nada a ver. Não, é um compromisso com o irmão que você está olhando para ele e conversando intencionalmente, pensando no namoro. Então é necessário muito zelo, muito temor e considerar aquilo como algo que agrada ao Senhor, tendo esse cuidado, né? Essa sabedoria, porque eu acho que até eu queria unir essa resposta até que a Mary deu para falar do livro dela, para a gente conversar sobre qual foi a intenção deste livro, onde nasceu esse livro, porque esse livro traz muitas respostas sobre como agir com sabedoria ou com tolice, né? A falta de sabedoria. Eu acho que esse é o grande desafio de uma adolescente, de um jovem, de uma mulher adulta, de uma idosa, inclusive. Escolhemos ser sábias, né? Pode nos responder, Mary? Então, qual foi a intenção, assim, como nasceu no teu coração esse livro? This is a book about women living wisely. Esse é um livro sobre mulheres vivendo de forma sábia. And it takes a look at a story of a woman in the book of Proverbs. E ele parte da história de uma mulher que está no livro de Provérbios, who did a lot of things wrong in her relationships. E fez muita coisa errada nos seus relacionamentos. So it unpacks her life. Então ele vai desdobrando, vai revelando a sua vida, and then compares it to the other wisdom verses in the book of Proverbs. E compara então com outros versículos do livro de Provérbios em que existe sabedoria. To compare how to live wisely. E aí então ela vai comparar como viver com sabedoria in relationship, nos relacionamentos. And so this is a great book for women who are
20s or 30s. Então, esse é um livro muito bom para mulheres que estão aí nos seus 16, 20, 30 anos. And who are just figuring out how to do relationships. E que estão começando a entender como se relacionar. But it's also a very good book for other women. Mas também é um livro muito bom para outras mulheres. Women who are married or women who are at any age. Mulheres casadas, mulheres em qualquer estágio da vida, qualquer idade. I once had a 92-year-old woman come up to me. Uma vez eu tive uma mulher de 92 anos que chegou até mim. And she said, I thought I was a wise woman. E ela falou, eu achava que eu era uma mulher sábia. But now that I've read this book, mas agora que eu li esse livro, I see all the wildness in my own heart. Eu vejo toda a rebeldia no meu próprio coração. At age 92. Com 92 anos de idade. And so there's a lot of instruction in the book of Proverbs for us in terms of how to make relationships work. Então existe muitas instruções no livro de Provérbios que dizem respeito a como a gente pode fazer os relacionamentos funcionarem. So if you're just at that age where you're starting relationships, então se você está nessa idade que está começando a pensar no relacionamento com o sexo oposto, this will be a great help to you. Esse aqui vai ser um grande recurso para você. Women tell me all the time, I wish I had read this when I was in my 20s. As mulheres falam para mim o tempo todo, eu queria ter lido esse livro quando eu estava lá na casa dos meus 20 anos. Que bom. Então, temos um recurso aí para a gente crescer mais sobre isso, muito bom. E falando em relacionamento ainda, e homens, né? Tem mais uma pergunta que eu queria associar. A pergunta é a seguinte: como lidar com a falta de iniciativa dos homens com relação às mulheres? Well, I answered this question yesterday in the leaders group. Eu respondi uma pergunta muito parecida com essa, ou exatamente essa, ontem no nosso encontro de líderes. And I said the best way to challenge a man to be a man. E eu falei, a melhor forma de você desafiar um homem para que ele haja como um homem is to be a woman. É sendo uma mulher. Ótimo, muito bom. Grande desafio. Eu acho que essa resposta é 10, tá? Mas eu vou dizer que eu tinha que aprender quando eu me casei com meu marido. Eu tinha 21 anos, ele tinha 21 anos. E eu imaginava que eu estava me casando com um homem muito maduro. E eu descobri que ele tinha 21 anos. Então eu acho que temos que dar um pouco de graça aos nossos jovens, encorajá-los a alcançar a masculinidade, mas não rejeitar de cara, porque eles estão crescendo e vão se tornar homens maduros, enquanto você está crescendo como mulher e aprendendo a feminilidade bíblica. É verdade. Eu acho que uma coisa que eu achei muito especial que eu aprendi com o Ter, meu marido, é que homens sentem inseguranças como nós mulheres. Eu nunca tinha pensado que um homem tivesse medo de ser rejeitado num convite para jantar ou num pedido de namoro, né? Nessas coisinhas que pra gente, claro que o homem tem que tomar a iniciativa e fazer, e a gente espera, né? E muitas vezes as mulheres são cruéis na resposta. E foi muito especial na primeira vez que a Lailinha ainda teve um pedido de namoro, uma conversa mais intencional, que o Tércio chegou e falou para ela: olha, você precisa fazer com que ele se sinta honrado, mesmo que você diga não. Que ele não se sinta envergonhado nem humilhado, mesmo que você diga não. Porque ele é um teu amigo, ele é teu irmão. Então, ele já venceu uma etapa dele, uma enorme gigante pedra para conseguir ir até você e te pedir. Então, respeite isso, honre isso. E muitas vezes as meninas, ou até mulheres, quando são cortejadas, né, numa nova fase da vida, não são respeitosas com os meninos, ou não entendem que eles também passam
por momentos assim de insegurança. Então, quando nós os honramos, com certeza a gente ajuda eles a fortalecer também essa segurança como homem, né? Tem um livro que eu queria ter lido também quando eu tinha uns 30 anos. Eu tenho um filho que agora tem 21 anos. Eu li esse livro só quando ele tinha 17 anos. Mas, e o livro falava sobre relacionamento entre mãe e filho. E é uma coisa tão óbvia, olhando para trás, porque a Bíblia fala, né, respeita seu marido, e marido ame sua mulher. Mas eu nunca tinha pensado nisso como é aplicável também ao relacionamento de mãe e filho. Então, eu aprendi nesse livro que nós, mesmo com nossos filhos menores, nós temos que aprender a respeitar eles. E como que é respeitar um menino de 15 anos, 12 anos? Não querendo sempre tentar ajudar ele com coisas que a gente tem que incentivar ele mesmo fazer. Quanto mais a gente tenta ajudar, eu tentava ajudar porque eu venho de uma cultura asiática eu acho que é um pouco parecido com brasileira, naquela maisona que quer proteger e já fazer tudo. Mas eu não sabia que quando fazia isso, que na verdade eu estava comunicando para ele: você não consegue, então eu vou fazer para você. Então isso para mim foi muito revelador, que o jeito que eu amo minha filha, que tem 18 anos, tem uma filha também, é diferente o amor que eu dou para ela, mas quando eu respeito meu filho, deixando ele resolver as coisas, aí isso é amor para ele, né? And I think that we have really demeaned men and put them down through the feminist movement. Eu acho que por conta do movimento feminista, a gente realmente foi espalhada a ideia da gente menosprezar ou colocar os homens para baixo. So one of the things that I tend to do Então, uma das coisas que eu normalmente faço is whenever a male serves me as a man, é que em qualquer situação em que um homem me serve como um homem, if he offers to put my suitcase up on the high shelf, então se por exemplo ele se oferece para pegar uma mala pesada minha e colocar num compartimento mais alto, or he opens the door for me, ou ele abre a porta para mim, or he kind of is a little bit protective of me when he sees other men around, ou se ele assume uma postura um pouco mais protetora em relação a mim porque ele tá vendo outros homens por perto, I try to acknowledge that eu procuro reconhecer isso and tell him that I'm grateful for that. e dizer que eu realmente sou grata por isso. Or sometimes I will tell another woman's husband, Ou às vezes eu também vou falar pro marido de uma outra mulher: I love the way that you protect your wife. eu gosto muito de ver a forma como você protege a sua esposa. I love the way that you are a champion and a hero for your kids. Eu gosto de ver o quanto você tem se tornado um herói, um paizão para as crianças. And just to give men a different message than the message they are continually hearing from culture. Para dar para esses homens uma mensagem diferente daquela que eles estão constantemente ouvindo da nossa cultura. And when we can speak into their lives and say, we need you. Quando nós podemos ministrar a esses corações e dizer desses homens e dizer: nós precisamos de você. And we bless you. Nós bendizemos vocês. And we appreciate you. E nós apreciamos o que vocês fazem. And what you bring into our lives is so good. E aquilo que vocês trazem à nossa vida é algo tão bom. Then I think we will begin to see men become men again. Eu acho que a gente volta a ver os homens agindo como homens novamente. Quando eu e o Leandro nós casamos, eu vim tinha morado sozinha por muito tempo, durante toda a faculdade. Eu sabia trocar chuveiro, arrumar tomada, arrumar cano de pia, montar barraca. E a primeira semana logo que a gente casou, o Lê saiu para trabalhar e eu empurrei o guarda-roupa de 5 portas, troquei ele de lugar no quarto. E ele chegou em casa e disse assim: uau, quem tu chamou para trocar o guarda-roupa de lugar? Eu falei: não, eu empurrei. E eu tive que aprender, e ainda estou aprendendo, que eu posso saber fazer, mas se é tarefa dele e se ele pode me ajudar, é honra eu
deixar ele fazer. Porque ele cresce como meu marido. E ele tem aprendido e tem crescido e tem assumido cada vez mais responsabilidades que são só dele. Imagina se todas nós formos assim, não só com os nossos maridos, mas como a Mary falou, com os outros homens que nos servem, que estão ali no estacionamento, que estão ali embaixo no café. O que a gente não vai ver de transformação? Então, quando a gente fez a pergunta e a gente ri muitas vezes, é porque ainda nosso coração não está no lugar. A gente precisa ajudar a levantar os homens, para que a gente aprenda o nosso papel e eles possam viver também uma transformação. Um exemplo bem prático para vocês, jovens, é como você se comporta no grupo de jovens. Quando você vai planejar um retiro e o líder está pedindo voluntários para fazer tal coisa, quem é a primeira para levantar a mão? É sempre a mulher. Sempre. E a gente reclama depois que um homem não faz, mas é porque a gente já entrou. Então, eu queria desafiar vocês, minhas moças e irmãs, que vocês façam uma campanha de conversar como você poderia incentivar os jovens masculinos. Vocês podem, se o líder vai falar, quem pode fazer tal tarefa? E você, fulano, faça, você consegue. Ah, não. Ele vai dizer, não, mas não, eu nunca fiz. Ah, não, mas você consegue, a gente vai encorajar. Isso vai mudar completamente o incentivo do homem. E muitas vezes é nossa culpa. E a gente culpa os homens. E eu acho que temos que arrepender-se. Talvez uma última coisa que se a gente for falar alguma coisa nessa discussão, não sei se é a última na verdade, mas eu queria acrescentar uma coisa, principalmente em relação às mais jovens, mas nós mulheres mais maduras muitas vezes caímos nisso também, que é de onde está vindo o referencial de um homem de verdade para nós? Porque muitas vezes nossos ideais, o nosso padrão, ele vem daqueles filmes que a gente ama assistir. Ele vem daquelas comédias românticas que a gente entorpece a nossa cabeça e que criam para nós um ideal de relacionamento que, se o pobre do rapaz, ser humano, de verdade, carne e osso como nós, não for capaz de atingir, a gente olha em volta e fala assim, mas não tem homem. Porque a gente acostumou com Hollywood. A gente acostumou com aquele cara que sobe a escada rolante do shopping com uma rosa na boca. Vocês assistiram esse filme? Eu sei que vocês viram. E a gente fala assim, se o meu não fizer isso, eu nem quero. E aí a gente começa a olhar para homens de verdade, para homens piedosos, mas que estão em obras igual a gente. Só que a gente quer, o que já foi discutido aqui, a gente espera uma maturidade deles, ou um perfil hollywoodiano deles que a gente não atinge. A gente não atinge, né? Então acho que isso é uma coisa importante. Aquilo que a gente consome, a gente não pode perder de perspectiva que está moldando as características que a gente vai começar a admirar em um homem piedoso, que a gente vai começar a procurar. E que se isso está distorcido, ou se a gente tem se deixado levar demais, entorpecer a nossa cabeça por um padrão distorcido da realidade, e a gente sabe, comédias românticas fazem muito bem isso. Já mais de uma vez, grandes veículos de comunicação equipararam a comédia romântica para as mulheres, para a pornografia para os homens. É com isso que a gente muitas vezes fantasia. E aí, porque a gente fantasia isso, a gente não consegue satisfação em homens de verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Muito bom, muito precioso. E é uma oportunidade linda quando nós vemos os nossos maridos crescerem, né? Não só nós, mas eles. E a gente pode elogiá-los, a gente pode honrá-los. E isso é muito profundo. Eu lembrei a Cris falando, meu esposo Michel também não sabia fazer nada. E hoje ele disse assim,
A Carla me deu um presente, uma furadeira. Eu não sei qual era a intenção dela, mas eu acho que foi o presente que ela mais queria que eu usasse. E realmente hoje eu digo pra ele, ai, obrigada, amor, ficou lindo. E ele disse, eu aprendi. Então é tão bom também quando a gente pode, né, reconhecer, e vai ter que ter misericórdia, né, nesse processo, mas ver eles também crescendo como homens de Deus. Ai, que lindo. Sim, e uma coisa importantíssima que a Daiane me ensinou, e o André ama a Daiane, meu marido, ele fala que a Daiane é a melhor amiga dele, porque uma vez ela falou pra nós num congresso assim, ó, deixem os homens ser quem Deus os criou para ser. Muitas vezes essa falta de iniciativa é porque você quer que ele faça o que você quer, só que Deus criou ele para ser do jeito que ele é. Então aprecie, é o que a gente aprendeu lá no livro, seja uma apreciadora de marido. Se ele colocou o prego diferente, você colocaria diferente. Aprecia, ai que lindo, amei, obrigado. Se ele preparou o café para ti, nunca fez aquele dia, ele preparou, deixou a pia toda suja, ai obrigado, que lindo. E eu fiquei emocionada como a Cris, porque ontem eu saí incomodada daqui com a pergunta, né? Eu disse, nossa, mas eu acho que nós mulheres não esperamos. Eu amei que a Daiane falou, né? Eu casei com 21, ele também só tinha 21. Então nós queremos que eles já venham prontos, que eles já venham ativos, proativos, protetores, tudo aquilo ali que a gente estuda, a gente quer procurar um cara assim. Mas Deus nos chamou para sermos ajudadoras. Nós vamos ajudar os homens para que eles possam viver, para que eles possam tomar essa iniciativa. E quando nós casarmos, nós teremos a coroa do nosso rei. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora nós vamos para nossa última pergunta. O tempo voou. Já estão ali, ó, me avisando. Última pergunta. Então vou lançar a última pergunta falando um pouco sobre mulheres, né? Relacionamento entre mulheres. A pergunta é, por que há tantas divisões, grupinhos, predileções entre as mulheres, mesmo dentro da igreja? Como podemos ser uma geração de mulheres cristãs diferentes? Naná, eu acho que tu pode começar para nós. Mostra teu livro já, ó. Já fala um pouquinho sobre ele. Neste livro aqui, Mulheres que Caminham Juntas, é um livro que a gente acabou de lançar pela Editora Fiel. O lançamento oficial dele foi no evento da Fiel Mulheres. E ele é um livro escrito em 7, 8 mulheres diferentes, cujo objetivo é falar sobre como que nós caminhamos umas com as outras na igreja local. Então, o objetivo dele é incentivar e equipar, preparar mulheres, não apenas mulheres em posições de liderança, mas toda mulher que entende que o seu lugar é na igreja local e que entende também o seu chamado de caminhar umas com as outras. E uma coisa que a forma como o livro está ordenado, faz com que logo no primeiro capítulo, a Ana Paula Nunes, que é a Sherlocka, e que escreveu o livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, ela já traz o problema aos nossos olhos, que é, nós não estamos caminhando juntas umas com as outras porque o pecado nos separou. É um problema de pecado, não tem outro tipo de explicação. Nós somos chamadas para viver em relacionamento, mas sabemos que as coisas não funcionam da forma como elas deveriam desde a queda, e isso afetou no nosso relacionamento umas com as outras. Mas quando a gente resgata o propósito para o qual a gente foi criada, o propósito de viver espelhando a glória de Deus e edificando o relacionamento umas com as outras, nós precisamos tratar esses pecados que nos afastam. Pecados de inveja, pecados de comparação, pecados de ciúmes, pecados de tantas outras coisas, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa necessidade de querer estar sempre na frente, aquele pecado que às vezes a gente esconde lá dentro porque é muito feio para que as pessoas saibam, e a gente acha que também não é nada grave, então a gente vai deixando ali,
que é o pecado da gente até ficar feliz com o sucesso da outra, desde que ele não seja maior do que o nosso. E isso tantas vezes mostra que o nosso coração ele tá corrompido e distante de uma vida que caminha junto umas com as outras. Junto com isso veio a superficialidade dos relacionamentos ultra digitalizados, em que a gente agora, rodando o dedinho pela tela do celular, a gente, em 2 minutos, a gente dá parabéns porque um bebê nasceu, a gente dá feliz aniversário para uma amiga de faculdade, a gente dá meus pêsames porque o vô da outra morreu e a gente dá parabéns porque chegou um cachorrinho em casa. Ou seja, a gente não esteve verdadeiramente presente em nenhuma dessas 4 palavrinhas que a gente jogou ao vento aí, né? Então, a importância da gente recuperar relacionamentos de verdade, de caminhar umas com as outras, começa da gente entender que o pecado nos separou, mas que Cristo nos chama a viver em união. E Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para que a gente viva essa unidade. Mas ela vai exigir de nós, então, um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor, porque cada vez mais, quando a gente está próxima do Senhor, o nosso relacionamento na vertical orienta os nossos relacionamentos na horizontal também. É impossível uma vida que não está alinhada com o Senhor não ser uma vida que é voltada para os outros. Uma vida que não liga ou que morre para si mesma e serve a Deus servindo outras e caminhando com outras mulheres. E aí, a partir disso, o livro vai, então, tentar responder algumas perguntas e apontar caminhos para mulheres que precisam, então, aconselhar, discipular, estudar a Bíblia, viver dentro do âmbito da igreja local e, nesse contexto, por que não usar, sim, recursos digitais? Nós temos visto aqui muitas de vocês, tantas de vocês foram abençoadas por meio do Aviva Nossos Corações, recursos digitais, podcasts que vocês têm ouvido, que nós temos ouvido. Filipenses 4:8 produz também, existe principalmente nas redes sociais. Existem bons recursos, nós podemos fazer uso deles, mas não como um fim em si mesmo, não substituindo a igreja. Não, o grupo de mulheres da minha igreja é tão chato, eu vou só escutar Aviva Nossos Corações. O ministério não quer isso, de forma nenhuma. Filipenses 4:8 não quer isso de forma nenhuma. Nós queremos ser edificadas por essas ferramentas para servirmos na nossa igreja, com as nossas irmãs e caminharmos juntas umas com as outras. Então esse é o objetivo, estarmos juntas, caminhando juntas e combatendo o combate contra o pecado que nos afasta e entendendo que esses relacionamentos são como Deus planejou, que não são perfeitos, mas que nós vamos trabalhando nisso juntas. E é isso. Hoje concluímos o bate-papo da Mary Cassian e outras mulheres durante uma conferência para mulheres em Porto Alegre. Lembre-se que esse bate-papo também está disponível em formato de vídeo no nosso canal no YouTube ou no nosso site. Lá você encontra esse e todos os outros conteúdos da Mary em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. O Ministério Aviva Nossos Corações é sustentado por ouvintes como você, que se sente abençoada pelos conteúdos e deseja um crescimento espiritual centralizado e firmado na Palavra de Deus. Considere uma doação em apoio ao Ministério para que possamos continuar trazendo conteúdos que edificam a sua vida e de sua família. Espero que tenham gostado desta série, ouvindo os ensinamentos bíblicos que Mary Cassian compartilhou em vários eventos durante sua estadia no Brasil. Voltem amanhã para mais insights bíblicos em nossa próxima série, quando falaremos sobre a sabedoria que podemos aprender para a criação dos filhos com base no livro de Jó. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.